Se tem um título que aparece em quase todas as listas de filmes mais perturbadores de todos os tempos, é o soviético Vá e Veja, que está completando 40 anos agora em 2025. Mas você também encontra Vá e Veja em diferentes listas de melhores filmes de todos os tempos. Ao longo de 4 décadas, a produção dirigida por Elem Klimov foi se consagrando como um dos melhores filmes de guerra, ou melhor, anti-guerra já feitos. E apesar disso, muita gente que termina de ver ele pela primeira vez costuma comentar algo como muito bom, mas eu nunca mais quero ver esse filme de novo. Incluindo eu, porque foi somente algumas semanas atrás que eu enfim assisti a Vá e Veja pela primeira vez. E na mesma hora eu entendi quem falava que não queria rever esse longa nunca mais, graças aos horrores de guerra e às imagens assustadoras que ele nos mostra. Mas aí eu decidi que Vá e Veja deveria ser o próximo filme que a gente ia debater no nosso Cineclube Entre Planos. E isso significava que, para preparar esse Cineclube, eu teria que encarar a tarefa tão temida. Eu ia ter que assistir a Vá e Veja uma segunda vez. Só que quando eu terminei essa segunda sessão de Vá e Veja, eu percebi como na verdade foi valiosíssimo rever o longa. Dessa vez eu enxerguei mais camadas que eu não tinha guardado tanto na memória, porque quem falava mais alto nas minhas lembranças eram sempre as cenas mais traumatizantes do longa. Não, agora eu pude reparar em cenas, em técnicas e em detalhes que não só fizeram Vá e Veja parecer um filme ainda melhor, como também comprovaram que essa é uma obra-prima que merece ser lembrada como muito mais do que só um trauma em forma de filme. Mas para explicar em detalhes o porquê disso, fica o aviso. Eu vou ter que dar spoilers de Vá e Veja nesse vídeo aqui. Caso você queira ver o filme em si antes dos meus spoilers, você consegue achar Vá e Veja para assistir aqui no YouTube mesmo, completo e com legendas em português, pelo menos no dia de publicação deste vídeo. Agora, caso você já tenha visto o filme ou não se importe com os spoilers, aí é só continuar aqui comigo, beleza? Fez a sua escolha? Então vamos entender por que rever esse filme tão perturbador pode sim valer a pena. Em Vá e Veja, somos transportados de volta para a região de Belarus, na antiga União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o país estava sendo invadido pelos nazistas. E ali somos apresentados a Fliora, um rapaz que sonha em se juntar à resistência e lutar contra os invasores. Porém, pouco a pouco, ele vai aprender, da pior forma possível, como não existe nada de empolgante na guerra. Fliora vai ser deixado para trás, descobrir que a família dele foi morta, vai ver companheiros perdendo a vida ao seu lado, até que ele vai parar em outro vilarejo onde acontece o ápice dramático de Vá e Veja, a cena mais pesada do longa. Ali o Fliora testemunha o extermínio cruel do seu povo, numa cena longuíssima, detalhando o passo a passo da crueldade que faz pessoas inocentes serem queimadas vivas num celeiro, enquanto os alemães riem, atiram e brutalizam quem não ficou dentro do edifício. Na cena seguinte, porém, o rapaz vai sentir um gostinho de vingança, pois ele acaba descobrindo que os guerrilheiros alcançaram os alemães e os derrotaram. Mas nada disso basta para restaurar a alma de Fliora, que agora se vê cercado por destruição e percebendo como toda a sua inocência foi obliterada. Então, só lhe resta ter uma reparação simbólica, atirando num retrato de Hitler e depois seguir viagem com os companheiros de luta, enquanto surge um letreiro no final para nos revelar que mais de 600 vilarejos em Belarus foram exterminados daquela forma durante a Segunda Guerra Mundial. Esse é um dado do qual a maioria das pessoas não faz a mínima ideia. Não só hoje, mas lá atrás nos anos 80 também. Segundo Klimov, a inspiração para fazer esse filme veio justamente da vontade de mostrar para o restante do mundo que esses crimes esquecidos aconteceram, que Belarus também foi vítima de extermínio propagado por Hitler. E se os horrores que vemos no filme parecem muito reais, é porque os criadores dele testemunharam atrocidades com os próprios olhos. O diretor Klimov, por exemplo, era de Stalingrado. E quando aconteceu a famosa batalha nessa cidade, ele não só testemunhou a destruição, mas também teve que fugir de lá com a família. Já o co-roteirista do filme, Ales Adamovich, tinha sido um guerrilheiro na resistência de Belarus na Segunda Guerra, vendo em primeira mão as atrocidades cometidas pelo exército de Hitler. Foi com essa bagagem que Adamovich e Klimov criaram o roteiro de Vá e Veja. E Klimov, vendo que estavam prestes a criar uma obra extremamente pesada, chegou a hesitar.
É como ele relembrou numa entrevista de 1986 ao jornalista Ron Holloway. Eu entendi que esse seria um filme muito brutal e que era pouco provável que as pessoas dariam conta de vê-lo. Eu falei isso a Adamovich, mas ele respondeu, então que não vejam. Isso é algo que devemos deixar como legado, como evidência de guerra e como um apelo pela paz. Mas depois, no fim das contas, acabou que sim, muita gente viu Vai e Veja. Porque quando o filme estreou em 1985, ele se tornou um sucesso de bilheterias na União Soviética. E depois, quando ele chegou em outros países, ele rapidamente passou a ser visto como um dos mais impressionantes filmes de guerra já feitos. Uma reputação que só cresceu cada vez mais ao longo dos 40 anos seguintes. Mas se tem algo que não mudou nessas 4 décadas é o impacto que esse filme te causa quando você o vê pela primeira vez. Quando sobem os créditos de encerramento, você se vê atordoado, como quem também acabou de passar por um choque de guerra e ainda não conseguiu entender direito o que testemunhou. Depois você ainda passa horas, talvez até mesmo dias, assombrado pela traumatizante cena do vilarejo e por todas as outras imagens chocantes que o Klimov te apresentou com a sua estética realista e seus enquadramentos que te confrontam, como quem está mesmo te convidando a vir e ver o pesadelo que milhares de pessoas viveram na vida real. É totalmente compreensível, então, que tanta gente nessa hora pense nunca mais quero ver esse filme de novo. Mas agora que eu passei pela experiência de ver Vai e Veja 2 vezes num curto período de tempo, eu vou te contar que, ao invés de me deprimir outra vez, essa revisão, na verdade, me fez admirar o filme ainda mais. Principalmente porque na segunda vez você repara em todas as coisas das quais você não lembrava, porque a sua memória de Vai e Veja estava totalmente tomada pelos momentos mais perturbadores do longa. A começar pelas partes que são bonitas. Sim, elas existem em Vai e Veja. Foi o que eu percebi na cena em que Fliora e Glasha estão se recuperando na floresta e de repente aparece uma cegonha. Eu não lembrava de jeito nenhum que esse animal aparecia. E observando ele agora, eu me vi hipnotizado não só pela beleza de como esse bicho é fotografado, mas também pelo tom quase surreal que ele traz para esse momento. Logo depois vemos mais imagens bonitas, com os 2 jovens se divertindo e se refrescando na floresta, estampando sorrisos radiantes e trazendo até mesmo um arco-íris para eles fazer companhia. Porém, o Klimov não quer nos deixar esquecer como até mesmo esses momentos de beleza perdem parte do seu brilho quando são cercados pela guerra. Por isso, essas imagens deslumbrantes são sempre acompanhadas também por um senso de tensão ou de melancolia, principalmente causado pelo som, com trilha sonora sombria e sons graves. E é essa lógica agridoce que pauta várias das imagens mais bonitas do restante do filme. Você vê um entardecer deslumbrante, mas ele é pano de fundo para uma missão de alto risco ao som de disparos. Você vê um casal à luz de velas, mas é porque em breve eles serão roubados. Você vê linhas carmesins viajando pelo horizonte, mas é porque isso são tiros que podem matar o protagonista. Você vê o herói percorrer um campo enevoado, mas essa mesma névoa pode esconder o inimigo que se aproxima. Então, reparar nos momentos de beleza visual de Vai e Veja não é um esforço de positividade cega para tentar ignorar os horrores que o Klimov nos apresenta. Pelo contrário, notar essas imagens esplêndidas só torna a tragédia de Fliora ainda mais tocante depois. Porque você vê os relances da poesia de vida que foi brutalmente roubada do protagonista, o que potencializa ainda mais o peso dos instantes mais chocantes. Falando em construção de imagem, eu passei a prestar mais atenção também no trabalho de câmera do Klimov. Na primeira vez que eu vi o filme, o que mais tinha me chamado a atenção na direção dele foi o posicionamento recorrente dos atores olhando para a câmera. Essa é a principal tática de Klimov para fazer o filme ter um ar de confrontamento e de desconforto, como se os personagens estivessem esperando a nossa intervenção quase. É uma série de retratos da morte em suas diferentes formas. E é o que nos deixa enxergar estampado no rosto do jovem Fliora como ele muda ao longo da sua jornada, indo de rapaz sonhador e inocente a jovem destruído que nunca deveria ter vivido o que viveu. Mas quando eu vi o filme pela segunda vez, eu comecei a notar
outras técnicas que também potencializam o drama do filme. Por exemplo, o uso constante do Steadicam, que é o que permite operadores de câmera a andarem com o equipamento, mas sem fazer a imagem ficar tremida. Eu não tinha reparado antes em como o Klimov usa isso o tempo todo para fazer a gente seguir o Fliora e explorar os espaços destruídos como se fôssemos um espírito flutuando pelas ruínas da guerra. Tem também o uso muito discreto do Dolly Zoom, também conhecido como efeito vértigo. A gente se acostumou a ver isso sendo usado de forma bem acentuada, distorcendo o espaço da cena com muita rapidez e intensidade. Mas não é assim que o Klimov usa o Dolly Zoom aqui. Não, ele é muito sutil com a técnica. A gente vê isso na cena em que os guerrilheiros posam para foto, por exemplo. Parece um jeito de mostrar que por trás desse ato de bravura e de orgulho se esconde um potencial de morte tremendo. É uma instabilidade latente da vida, e se sentimos um leve desconforto aqui, talvez seja porque o Dolly Zoom está lá, distorcendo essa realidade, mas a gente nem está reparando tanto. E o Klimov aplica isso em outros momentos, acentuando cada vez mais o lado perturbador de certos acontecimentos, mas nunca chamando demais a atenção para essa técnica. E não tem como esquecer de outro truque incrível que o diretor usa, dessa vez nos momentos finais de Vai e Veja. Tá bem aqui. Consegue ver? É a técnica do foco dividido. Repara como o Fliora está em foco no primeiro plano e os colegas dele ao fundo também, mas no meio tem essa região desfocada. Eu gosto tanto disso que inclusive eu já dediquei um vídeo inteiro aqui no canal só para falar da história e do uso do foco dividido no cinema. E teria sido ótimo ter visto Vai e Veja naquela época para incluir esse filme como exemplo naquele vídeo, porque o uso que o Klimov faz disso no longa é fantástico. Nesse momento, o Fliora finalmente reencontrou os seus colegas da Resistência, mas ele continua se sentindo excluído, como aconteceu lá no começo, quando o deixaram para trás. Porque enquanto eles tiveram a chance de matar os alemães, ao Fliora só restou chegar atrasado e perambular pelo campo depois da batalha. Então essa divisão fica ainda mais acentuada pelo desfoque separando o rapaz dos outros. E alguns instantes depois temos essa outra imagem aterradora, com o foco dividido separando a menina em estado de choque e o Fliora. Aqui me parece que a técnica é usada para transformar a garota quase que num fantasma, um ser que não está mais conectado ao mundo real e que não é enxergado mais pelo protagonista como um ser vivo, tanto que o Fliora nem acolhe a garota. Então ter o foco dividido aqui só ressalta a tragédia da menina e do Fliora. De forma similar, eu apreciei ainda mais outro departamento do filme, o do som. Não me entenda mal, eu já tinha ficado muito impressionado com o desenho e com a mixagem de som na primeira vez que eu vi o longa, especialmente no trecho grande em que tudo fica abafado para representar a perda temporária de audição do Fliora. Mas nada se compara ao uso do som na cena do vilarejo. Eu já tinha percebido que muito do choque que eu senti vendo esse trecho pela primeira vez tinha vindo do som pavoroso dos gritos desesperados das vítimas sendo queimadas. Mas foi só na segunda vez que eu reparei como, na verdade, o Klimov criou uma sinfonia de horror para esse momento. Porque não só são os gritos juntos às risadas sádicas dos alemães, as palmas, os tiros, os latidos e o som do órgão, como quem já está preparando um funeral para dezenas de pessoas. Não é à toa que nos sentimos atordoados nessa cena. O som mistura diferentes camadas de terror da mesma forma como os nossos olhos veem um ato de crueldade em cima do outro, tudo ao mesmo tempo. É um trabalho sonoro tão poderoso que só ele, isolado, já é suficiente para nos dar pesadelos por dias. E para além dessa parte sensorial, assistir a Vai e Veja pela segunda vez me permitiu notar alguns detalhes que parecem menores, mas que fazem diferença em como você enxerga a história. Começando pela cena de abertura. O primeiro personagem que a gente conhece é esse senhor aí que tá dando bronca nos meninos, dizendo que eles deviam parar de aprontar e tomar jeito. E mais tarde vamos reencontrar esse senhor na pior das condições, prestes a morrer após ter sido queimado vivo pelos alemães. Essa foi uma imagem tão chocante que eu mal absorvi na primeira vez que ele falava pro Fliora: "Eu avisei vocês". Foi só na segunda vez que eu me lembrei disso, revendo a abertura.
Agora eu entendi por que ele estava tão bravo e tão preocupado com os meninos cavucando armas na areia. O velhinho sabia que isso poderia chamar a atenção dos alemães, enfurecer o inimigo e, consequentemente, fazer a ira dos alemães se voltar contra o vilarejo deles. Então a reação do Fliora ao ver o velho morrendo não era só uma reação de choque, era também uma reação de culpa. Por mais que nada disso tenha sido consequência dos atos do protagonista, ele sente o peso dessa responsabilidade, a ponto de querer enterrar a cabeça na terra de tanta vergonha. Outra observação que mudou totalmente a minha leitura de uma cena foi mais pro final, quando a gente vê a terrível imagem da moça em estado de choque com o apito na boca. Na primeira vez eu achei que essa era a Glasha, que esse era mais um reencontro trágico com alguém do passado. Mas quando eu vi o filme pela segunda vez eu percebi que não, essa não é a Glasha. Elas se parecem por serem jovens, loiras e dos olhos claros. Mas acho que o choque inicial de ver essa imagem foi tão forte que eu nem consegui prestar atenção direito nos detalhes do rosto. Porque quando você revisita esse momento e se concentra, você repara como as feições das duas atrizes são diferentes. Porém, dá pra perceber que a semelhança entre as atrizes foi intencional. Porque quando Fliora fica frente a frente com essa moça, ele diz isso aqui. Que é uma prova de que ele também está se lembrando da Glasha nesse momento, porque foram essas as palavras que a Glasha tinha dito para ele lá no começo do filme. Junte isso àquele plano que eu mencionei mais cedo dessa menina com o foco dividido, e agora mais do que nunca parece que a garota é mesmo simbolicamente um fantasma, não só de si mesma, mas também da Glasha. Também preciso comentar sobre a arma do Fliora. Na primeira vez eu estava tão concentrado no protagonista que eu mal reparei em como o rifle é uma peça importantíssima para a história. Sim, eu lembrava que encontrar a arma foi o que deixou o Fliora se juntar à resistência. Mas depois disso, eu só lembrava de ter notado o rifle no final, quando o Fliora dispara contra o retrato de Hitler. Sendo que a arma é muito mais do que isso. No começo, ela faz o Fliora sonhar com a glória do combate. Mas quando o rapaz passa pelos seus primeiros traumas e se afasta da luta, é a arma que vai puxá-lo de volta para a guerra. Porque quando ele está ilhado com os sobreviventes do seu vilarejo, os adultos tentam tirar o rifle dele. Mas como o rapaz se recusa a abrir mão, eles sugerem então que o Fliora se junte a eles na missão para procurar mantimentos. E é isso que vai colocar o Fliora mais uma vez numa trajetória de morte e destruição. A arma arrasta o menino para ver mais companheiros morrendo, para fazer o garoto se sentir desamparado quando a madeira se parte, para fazer ele intimidar os seus conterrâneos, e depois, quando o garoto encontra a resistência sendo vitoriosa, ele percebe. Em toda essa jornada, o rapaz que tanto queria atirar em alemães acabou não disparando uma bala sequer. Por isso, quando ele abre fogo contra a foto de Hitler, esse gesto ganha outro peso. Isso não é só ele descontando a raiva. Esse é o rapaz tentando compensar o sentimento de impotência e de fraqueza que tomou conta dele. É o último esforço de um menino que queria ser herói, mas não conseguiu realizar esse sonho, e agora precisa se conformar atirando em uma imagem estática. Mas logo fica claro que esses tiros, na verdade, não são fúteis. Eles carregam sim um enorme peso. Porque, de surpresa, Klimov começa a costurar os disparos com imagens documentais de Hitler, voltando no tempo até chegar na versão bebê do ditador. E é nesse momento que o Fliora para de atirar. Esse é um instante poderoso porque demonstra que, se o rapaz tivesse mesmo a chance de matar Hitler na infância, ele ainda assim não o faria, porque isso seria somente uma forma de reproduzir a violência propagada pelo próprio Hitler. E isso ficou ainda mais claro quando eu vi o filme pela segunda vez, porque foi essa revisão que me fez reparar nessa fala específica do alemão, quando ele explica, por meio do tradutor, por que eles estavam matando até as crianças. Isso aconteceu somente alguns momentos antes do Fliora ver o retrato de Hitler. Então, se ele desiste da ideia de simbolicamente matar a versão bebê do ditador, provavelmente foi porque ainda estava fresca na memória dele as palavras terríveis que ele ouviu saindo da boca do nazista. Então desistir desse ódio desgovernado é o ato de resistência final do herói. Só que depois disso, ao invés de ter um desfecho voltando para uma vida de paz, vemos o garoto se unir à luta mais uma vez. A imagem final dele indo embora com os soldados foi uma que eu não processei tanto de primeira.
até porque eu ainda estava impactado com o texto que apareceu logo antes com as estatísticas chocantes de destruição. Porém, na segunda vez eu notei muito mais esse plano deles marchando, e eu fiquei pensando em quão melancólico ele é. Pro Fliora não existe mais volta, não tem como regressar aos dias de brincadeiras inocentes e de sonhos de glória. Na mente dele, a única opção que resta é seguir na luta, marchando em direção à morte. Se não a morte dele, a de outras pessoas. Não é à toa então que nos despedimos dele ao som do Requiem de Mozart. Requiem é a música para os mortos. Todos esses detalhes são fascinantes de perceber. Porém, tem outra percepção que falou mais alto na segunda vez vendo esse filme. A de que Vai e Veja não está falando somente sobre o passado. Ele é também um alerta para o presente e para o futuro. O filme não é pesado só para ser pesado. Se ele faz a gente confrontar esses horrores, é para nos lembrar de uma forma mais visceral as consequências reais do fascismo. Que fascismo não é só um termo que lemos nos livros de história ou uma ficção de cinema sobre uma era que já foi superada. Não, o fascismo é concreto, mata e pode ser sentido até os dias de hoje. Essa é a parte que não dá para esquecer de Vá e Veja. Porque o filme pode ser de 40 anos atrás, mas essa mensagem continua extremamente atual. Ainda mais neste ano que estamos vivendo em 2025, em que um dos bilionários mais poderosos do mundo, como Elon Musk, faz saudações nazistas sem vergonha alguma e apoia partidos de extrema-direita na Alemanha. Isso enquanto um presidente como Donald Trump instaura nos Estados Unidos uma perseguição a imigrantes que já está lembrando muito o começo de regimes fascistas do passado. E quando a gente vê isso dar mais coragem para neofascistas saírem da toca em pleno 2025, a gente não pode esquecer que o que essa gente quer é isso aqui, que eles querem voltar para esses tempos. Que o que eles mais querem é ver aqueles que eles odeiam passando por isso aqui novamente. E esse é o maior argumento a favor de revisitar Vai e Veja hoje. Por mais brutal que o filme seja, não dá pra enxergar essa obra só como um trauma cinematográfico que eu nunca mais quero processar. Um filme pesado que só vamos ver uma vez na vida e nunca mais refletir sobre ele porque ele é sofrido demais. Não! Vai e Veja precisa ser processado, por mais indigesta que pareça essa tarefa. Porque quando a gente reflete, revê e analisa Vai e Veja em detalhes, a gente não só percebe camadas brilhantes que passaram batidas em meio ao horror na primeira vez. A gente também entende que esse filme precisa ser continuamente debatido, hoje talvez até mais do que nas últimas 4 décadas. Provavelmente, não era esse o futuro que o Klimov tinha em mente quando ele criou essa obra-prima 40 anos atrás. Porém, felizmente temos esse grande filme hoje, não só para nos impressionar com a sua proeza artística, mas também para nos lembrar como certos horrores não podem voltar nunca mais. E se for para manter esse lembrete vivo, vale sim a pena rever Vai e Veja 1, 2 ou até mesmo 40 vezes. Mas agora eu quero ouvir de vocês. Se vocês já viram Vai e Veja? Vocês já chegaram a ver esse filme mais de uma vez? E, caso sim, quais foram as lições que vocês tiraram revisitando esse clássico? Escrevam aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é usando o botão de Valeu Demais, que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Mas se quiser ajudar com um valor mensal, aí você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se e ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o já mencionado Cineclube Entre Planos, pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.